Aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que está o pessoal aí no isolamento social? Mantenham, hein? Fique em casa. Gente, hoje nós vamos trabalhar mais um conteúdo referente à atmosfera e um elemento, o último elemento climático, tá bom? No caso, aula 10, abram ali na página 12 que vocês vão ter o conteúdo aí que eu vou explicar. Gente, hoje nós vamos falar a respeito da umidade, ou como está ali o título, né? Água na atmosfera. Então nós vimos já dos elementos climáticos, temperatura, como é que as coisas acontecem, pressão atmosférica, como as coisas acontecem, e agora a umidade, ou seja, vapor de água na atmosfera. Qual é a importância do vapor de água na atmosfera? Está relacionado, gente, com toda a questão de precipitação. Se eu não me engano, no início ali da apostila de vocês, inclusive, tem o ciclo hidrológico. Então, a questão da umidade, ela é intimamente relacionada com a questão da circulação, né, da água dos oceanos para os continentes, onde chove mais, onde chove menos, e ela tem algumas variáveis também como as outras. Então, quando eu falo de umidade, ou quando lá você vê na televisão umidade relativa, uma umidade absoluta, estamos falando de quantidade de vapor de água na atmosfera. E essa quantidade vai variar conforme a pressão, conforme a temperatura, conforme a superfície, certo? Do qual a gente está se tratando. Se eu tenho uma superfície líquida, a tendência é eu ter uma umidade maior. Se eu tenho uma superfície sólida, continente, eu tenho a tendência de ter uma umidade mais baixa. Bem, nós temos aí 3 formas de medições que são complementares uma à outra em relação à umidade. E eu gosto de usar o exemplo de uma caixa d'água. Então, quando a gente fala de umidade, eu gostaria que vocês imaginassem que a umidade na atmosfera é a nossa caixa d'água. Quando eu digo, olha, lá em casa eu tenho uma caixa d'água que suporta 1000 litros, o que eu estou falando em relação à atmosfera? Que eu tenho uma umidade absoluta de 100%, ou seja, cabe lá na minha atmosfera, digamos ali, 1 milhão de metros cúbicos numa determinada temperatura, numa determinada pressão, certo? Bem, isso vai ser a minha umidade absoluta, que é a quantidade de umidade que vai suportar a atmosfera. Bem, minha caixa d'água, ela nem sempre está completamente cheia. E ela tem uma válvula de escape quando chega num determinado momento em que pode pôr um risco na estrutura da casa, na estrutura da caixa d'água. Então você vai ter uma válvula de escape que seria o meu ponto de saturação. Então desses 100%, digamos que se chegar a umidade a 80%, ou seja, essa caixa chegar aqui aos 800 litros, eu vou ter o extravasamento. O nosso extravasamento é a chuva e as outras variáveis, as outras várias formas de precipitação. Quem regula essa relação é principalmente a umidade relativa. Então, quando você tem as projeções com relação ao tempo, ou seja, meteorologia, pode ver que a umidade relativa sempre é citada, para a gente saber se está seco ou está próximo ao meu ponto de saturação. E essa umidade relativa ela vai variar, também conforme a pressão, a atmosfera e a superfície que a gente está tratando. Então, para recordar aí, certo? Para revisar, mais do que recordar, umidade absoluta é o meu valor total de água que a atmosfera suporta, seria o total da caixa d'água. Minha umidade relativa é o quanto está cheia essa caixa d'água ou quanto de umidade eu tenho ali dentro naquela atmosfera. E o meu ponto de saturação é quando eu vou ter a precipitação, no caso da atmosfera, ou saída da água da válvula de escape. Tá bom? Bem, quando a gente fala de umidade, claro que nós estamos falando aí de vapor da água e nós vamos temos que falar a respeito das formas de condensação, ou seja, a gente sabe que o ciclo hidrológico é extremamente importante e a transferência de água dos oceanos para o continente se dá através dessa condensação.
Dentro dessa condensação, ou desse vapor da água na atmosfera, nós temos as nuvens sendo aí o grande meio de transporte da umidade. E essas nuvens, elas conforme a altitude, conforme condição da estação do ano, conforme várias outras variáveis, você vai ter diferentes maneiras desse vapor da água estar na atmosfera armazenado. Então, nós estamos agora entrando no período aí próximo, né, cada vez mais do inverno, e começa a ficar mais comum um tipo de nuvem, naqueles dias com céu azul, com temperatura baixa, e aí lá em cima você vê como se fosse umas fitas de bacon. Lá em cima, na alta atmosfera, é esse tipo de nuvem, que são, na verdade, cristais de gelo lá em cima, que nós chamamos de cirros. Quando a temperatura aumenta, esse cirro se transforma no que a gente chama de altocúmulos. Então, na alta atmosfera lá em cima, eu tenho uns floquinhos de algodão, certo? Isso significa que a temperatura está aumentando e que você vai ter logo formação aí de estratos cúmulos e de cúmulos na minha altitude mais próxima ao solo, que é a acumulação que a gente começa a ter maior do vapor da água, certo? Cúmulos, gente, são aquelas que são os floquinhos realmente maiores que estão próximos à superfície, e o estrato cúmulos são justamente aqueles dias nublados, que ficam assim fechados, com, parece que nuvem constante. A nuvem, digamos, rei mestra disso tudo aqui, é o cumulonimbus. Então, quando você tem uma cumulonimbus se formando, e ela se forma comumente no verão, a gente sabe que é temporal que está chegando. Então, é aquela nuvem imensa que começa, às vezes, em 500 metros de altitude e pode chegar a 5, 6, 7 mil metros, chamado também de CB. Essas nuvens aqui são extremamente perigosas. Elas trazem realmente temporais, pessoal aí que pilota avião esportivo, né, ultraleves ou aviões menores, costuma desviar desse tipo de nuvem, porque ela é extremamente perigosa, tá bom? Bem, a condensação também vai se manifestar na superfície da Terra. Então, além de você ter esse acúmulo de vapor da água na forma das nuvens na atmosfera, eu vou ter essa mesma condensação próxima à superfície. São 3 formas de condensação que a gente tem. O orvalho, que é diário, né, galera? Então, se você sai bem cedinho de manhã, você vê que tem umas gotículas de água em cima, por exemplo, do gramado, em cima do carro, do telhado da casa. Isso significa o quê? Que houve transpiração, tá, durante a noite, mas eu tenho um choque térmico. O ar frio da atmosfera com o aquecimento ali da superfície da casa, da superfície do gramado, faz com que esse vapor que está em cima desses objetos, desses elementos, ele se condense em pequenas gotículas. Quando eu tenho a temperatura caindo, eu vou ter a formação, então, da geada. Esse orvalho vai congelar na forma de geada. E aí a gente sabe que é uma tragédia, principalmente para a agricultura. A grama seca e você tem perdas, principalmente aí nas hortaliças, que geralmente na metade do ano há um aumento do valor desse tipo de produto agrícola, tá bom? Bem, o último é a neblina. A neblina, gente, ela vai se formar nas serras ou em cima de superfícies líquidas. E às vezes ela não acontece só de manhã. Ela pode acontecer no meio do dia ou no final do dia, à noite, e também tem a ver com a transpiração dos corpos e dos elementos. Então, em cima das florestas, eu tenho o vapor da água expelido pela chamada evapotranspiração das plantas. Então, as plantas também suam, só que a gente chama de evapotranspiração. Suam que nem os seres humanos, mas o nome disso é evapotranspiração. Então, se a temperatura está um pouco mais baixa ou há uma queda de temperatura, eu tenho então essa condensação e a formação da neblina, muito comum na nossa Serra do Mar. A outra é sobre superfícies líquidas, então lagos, rios. É muito comum você, às vezes, nas áreas mais altas, estar com o dia aberto.
Entrou para próximo de uma área com rio, com lago, você tem aquele nevoeiro que se forma ali em cima. Geralmente, comumente, no início da manhã ou então à noite, tá bom? Então seriam aí as formas que nós temos de condensação. Agora, as nuvens, elas podem ir mais além, não é só a condensação. Ela pode estar relacionada, e ela está relacionada, com as precipitações. Então nós temos aqui, ó, 3 tipos de precipitação, né? Nós temos a chuva, a neve e o granizo. Bem, vamos falar primeiro aqui da chuva. A chuva vocês têm que tomar cuidado, ela já caiu várias vezes no vestibular da Federal. Então a Federal é recorrente nessa questão dos tipos de chuva e nós temos 3 tipos de chuva, tá bom? A chuva de convectiva ou de convecção, a chuva frontal e a chuva orográfica ou de relevo, ok? Bem, vamos ver aqui as diferenças entre elas, tá? Então, no primeiro caso, eu tenho essa chuva acontecendo principalmente no verão. E, gente, ela está relacionada principalmente com acúmulo-nimbus. Então, você tem a formação dessas nuvens gigantescas com muita litragem de água, certo? E essa água precipita, às vezes, em 40 minutos, 30 minutos, e aí você tem aquelas tragédias de verão, de morro descendo, né? Desmoronamento, alagamento, terrível. Ela realmente, em poucos minutos, pode jogar lá 50 milímetros de água, que é bastante coisa para uma chuva. Como é que ela se forma? Intensa evaporação do ar quente, de um lado, e a descida do ar frio do outro. Então, nós vamos ter uma condensação aqui dentro, e aí a gente tem a precipitação, nós temos daí os temporais. Importante, às vezes esses temporais estão com granizo. E o que aconteceu? Por vezes eu tenho uma outra faixa de ar frio aqui embaixo, um pouco antes de você cair, dessa água cair na superfície. E aí eu tenho um congelamento desse vapor d'água, tá bom? Aí forma-se o quê? Aquelas bolotas de granizo que pode variar em termos de tamanho e de intensidade, ok? Bem, gente, a outra forma de chuva é muito comum no inverno, principalmente nosso aqui de Curitiba. Então, a gente que já está no outono, nos encaminhando para o inverno, esse tipo de chuva vai acontecer cada vez mais de maneira frequente. Ele vai ser o choque de 2 massas de ar. Então, vou ter uma massa de ar fria e uma massa de ar quente. Quando essas 2 massas de ar se chocam, elas vão formar o que nós chamamos de frente ou frontólise. Bem, essa frente ou frontólise é a responsável pela precipitação, pela chuva. Então, enquanto tiver, digamos assim, um empate de forças de ar frio com ar quente, da massa de ar fria com a massa de ar quente, nós vamos ter precipitação. São aqueles dias de inverno que a gente tem cinzentos, com garoa, baixa temperatura. Quando uma dessas massas de ar vence, aí você vai ter abertura do meu tempo. Então, quando predomina o ar frio, aquele céu azul. Se domina o ar quente, eu tenho uma elevação da temperatura e já tenho em seguida evaporação. Bem, a última forma de chuva que nós temos é aquela que é costumeira nas serras. Aqui a Serra do Mar é constante isso aí, que é o que nós chamamos de chuva orográfica ou de relevo. Essa chuva, ela acontece quando eu tenho uma barreira, um acidente geográfico, uma serra, uma cadeia montanhosa que vai barrar o ar quente e o vapor desse ar quente, fazendo com que haja um aumento na temperatura dessas nuvens, e à medida que essas nuvens vão subindo, vão sendo elevadas pelo ar quente, eu tenho choque com ar frio. Esse choque provoca condensação. Então, toda a área, né, geralmente voltada, por exemplo, para o mar, eu vou ter precipitação e muita umidade. Já na área atrás dessas serras, eu tenho queda da precipitação. Vou pegar aqui um exemplo, Curitiba e Paranaguá. Ou então vamos pegar mais perto da serra, Morretes. Morretes tem uma precipitação em alguns pontos de 2.000 até 3.000 milímetros no ano, é bastante chuva. Curitiba tem uma média de 1.500 milímetros, ou seja, a metade do que você tem de precipitação do outro lado. E por que isso?
por conta justamente da Serra do Mar, que é uma barreira. Em alguns casos, gente, como por exemplo, sudoeste dos Estados Unidos, deserto de Mojave, por exemplo, ou Vale da Morte, ali na Califórnia, eles existem justamente porque a altitude das montanhas ali são bem maiores, 3.000, 4.000 metros, impede a passagem da umidade, e aí no outro lado eu vou ter justamente essa realidade que são formação de desertos. Bem, gente, para fechar a nossa aula, deixa eu dar uma comentada aqui da neve. Olha só, tem muita gente às vezes que acha que neve é chuva congelada. Não, chuva congelada é granizo. A neve são cristais de gelo. Então, preciso ter condições ideais de temperatura e de precipitação bem fina para que eu tenha a formação desses cristais, ok? Aí eu tenho neve, tá bom? Bem, espero que tenha sido proveitoso aí a aula de hoje de vocês. Façam os exercícios, antes de fazer, dá uma lida na aula. Sempre pode, às vezes, escapar um ponto ou outro que eu não tenha comentado aqui nas aulas. Então é importante que vocês deem uma lida nesse momento, nesse sistema que nós estamos fazendo de aulas à distância. E aí parta para as questões, os exercícios. Tendo dúvida, você já sabe aí o caminho que precisa seguir. Tá bom? Gente, até a próxima aula. Um abraço.